Bom, então vamos começar mais um webinar. Hoje o nosso convidado especial é o professor Álvaro Nogueira. Pereira. De Pereira, isso. Professor Álvaro é uma pessoa que eu pessoalmente eu tenho muita admiração, né? É um professor exemplar. Inclusive, acho que desse meio é bom mencionar que a gente tem o professor Bevilacqua também, que a gente vai entrevistar. Porque vocês são professores que têm bastante experiência da prática e agora estão trazendo essa experiência para o mundo universitário, né? Então, não é só um estudo acadêmico via livros e artigos. Vocês conhecem o mundo real e eu acho que para um curso de engenharia, esses dois fatores são principais, né? Porque a gente lê muita coisa teórica, mas no final das contas a gente tem que resolver o problema. Basicamente, esse que é o tema do webinar de hoje. Resumidamente, o professor Álvaro ele fez graduação na UFRJ, né? 1978. Eu ainda não tinha nascido naquela época. E depois, posteriormente, fez mestrado e doutorado, terminou o doutorado em 2014, né? Acho que você fez uma carreira como engenheiro de raiz e depois voltou para a academia para concluir a parte acadêmica, né? E, no mesmo tempo, você trabalhou como professor aqui na UERJ. Então, eu acho que seria muito interessante essa visão que você tem sobre engenharia e inovação na engenharia. E eu, pessoalmente, estou ansioso para escutar suas experiências e suas dicas e conselhos para os futuros engenheiros. Por favor. Obrigado, Vahid. Bem, obrigado a todos que vão assistir o vídeo naturalmente, né? Obrigado a quem está assistindo aqui ao vivo, o Bevilacqua, o Daniel, a Manuela e você. E falar uma coisa assim sobre... Já que você começou a rasgar seda, eu vou rasgar seda, mas é de coração que eu acho mesmo. Você é uma pessoa que fala fluente. Primeiro, agradecer então também a você por me chamar. Você é uma pessoa que fala muito bem o português, conhece bem a nossa cultura, da sua segunda pátria, vamos dizer assim, ou primeira, não sei, ou uma das suas duas pátrias, né? E também conhece a cultura de sua pátria natal, que é o Irã. Aí junta isso com o seu intelecto, com o seu conhecimento, com o seu lado humano, que você, né? E não tem ponte melhor, eu gosto muito da expressão criar pontes, entre a Ásia e a América do Sul, mais especificamente entre o Irã e o Brasil. Eu acho muito legal porque, Farid, eu estudei em um colégio chamado Ginásio Estadual Irã. Foi uma seção do Irã ao Brasil. Essa escola fica no Rio de Janeiro, mudou de nome, era Ginásio Estadual Irã. Eu fiz lá seria assim, do quinta à oitava série, né? Hoje do segundo grau. Acho que é primeiro grau, quinta a nona, né? Seria o caso. Então eu te agradeço muito, eu acho que você faz essa parte muito importante, essa ponte muito importante para nós culturalmente, isso assim a nível global, eu acho muito importante essas pontes. Bem, dito isto, vamos lá. Você falou de aplicação, de viés de cada um de nós, aproveitando isso fora da palestra, mas o planeta é um só. Então, cabe todos nós e dentro dele, cada um com sua expertise, né? Cada um com seus conhecimentos, e a gente vai tocando ele. Tá? A outra coisa que eu queria comentar eu fiz uma provocação na chamada disso, se funciona a inovação, se não funciona a ideia de jirico. Mas por exemplo, eu particularmente gosto de qualquer ideia, eu gosto das ideias, eu gosto do campo das ideias, e eu gosto muito de ouvir crianças e ouvir aqueles famosos doidos varridos. Às vezes a ideia dele de repente é tão... Cortou. Vixe. Álvaro, peraí, acho que eu não estou escutando seu áudio. Você está me escutando? Tem áudio? Agora sim. Eu estou te escutando bem. Agora tá? sim, voltou. Tá, tudo bem. Então, eu dividi essa apresentação primeiro um preâmbulo, né, sobre, eu pego principalmente do final do século XVIII para cá, pequenos dados, assim, são poucos dados, mas muito significativo, por que nós precisamos
mais modificações, mudanças, né? A gente, às vezes, faz inovações, mas, por exemplo, Heráclito, né? Um dos pensamentos dele, mais conhecido, né? Em resumo, seria assim: a única coisa permanente na vida são as mudanças, né? E hoje precisamos de mais mudanças do que normalmente precisamos durante a vida humana, por causa da... Eu vou mostrar aqui alguns dados. Então, a primeira parte vai ser sobre isso, né? Aí, a segunda, eu vou mostrar um projeto na área comercial, que demandou algumas ideias, algumas inovações. Depois, eu vou apresentar um projeto maior ainda, mas esse comercial é do início, ou do final do século XX, é de 2000, 99, 2000, não me lembro exatamente. E depois um projeto de 16 anos depois, 2016, na qual a gente usa uma nova ferramenta. A gente vai ver também duas etapas, né, de vida, 2 décadas depois praticamente, você vê como é que muda as ferramentas. Então são inovações criadas, foram utilizadas por isso. E vamos começar. Eu mostro uma terceira, também só uma imagem, também de uma inovação que é apenas estética, né? Mas vamos lá, vamos começar então por essa parte, por esse preâmbulo então. Eu vou dividir a tela para apresentar isso, tá? Tá joia, excelente. Tá aqui, ó. Deixa eu só compartilhar. Agora que eu percebi meu erro, que eu te apresentei como Nogueira. Não, sem problema. Porque a Patrícia ficou na minha cabeça e ela que é Nogueira. Você é até bom falar, porque eu tenho uma sobrinha que também é professora da UESC, que você conhece bem, né? Nos damos muito bem com ela, foi para mim adorável sobrinha, Patrícia Helena Nogueira, né? Em Araújo Nogueira. E ela que essas partes de dados de meio ambiente, foi ela que me chamou muito a atenção e desse aspecto. E ela que me fez começar a ler mais sobre esse assunto. Mas vamos lá, sobre inovação, eu tenho, sempre, tudo que eu faço, por exemplo, eu sou um professor da UESC atualmente, né? Então, você pergunta assim, qual é a minha função na UESC? Qual é a função da UESC? Para que ela serve, né? A mesma coisa, inovação. Podemos discutir assim, o que é inovação? Qual é a definição de inovação? É algo que tem que ser exótico, uma coisa diferente, uma coisa que chamar muita atenção? Cada um pensa de um jeito. Não tem uma definição, assim, propriamente dita, né, sobre isso. Mas o que eu penso sobre isso a nível industrial e comercial, vamos botar assim, a nível de prestar serviço para alguém, e até para mim, né? Você pode mudar o seu modo de lavar uma louça, tu está inovando, não deixa de ser inovações, pequenas e grandes. Por exemplo, quando lançaram o palito de fósforo, foi uma inovação, uma tremenda inovação, que até hoje é insubstituível, né? Eu sempre falo assim, o barbante, o clips e o fósforo. Que inovações, né? Que criações. Então é o seguinte, eu vejo na inovação, quando você quer, é uma mudança que você faz em qualquer, seja um procedimento, uma manufatura, um sistema, um processo, o que for, de tal forma que você tem um ganho, assim, a nível, o sentido de ter inovação, né? Tem a parte estética também, mas isso é um outro ponto. A nível de um comércio, de uma indústria, de uma universidade também, né? Eu vejo muito nesse aspecto de ter algum ganho. E esse ganho, né, ele pode ser de várias formas. O tempo, você pode ter um tempo, né, de redução de tempo, custo, tecnologia, conhecimento, melhor produto, melhor serviço, um produto sustentável. Isso é uma coisa que nós precisamos muito, né? Ou às vezes é apenas estético. Às vezes a gente muda coisas, por exemplo, né, na nossa casa, você muda de posição no sofá, é apenas por estética. Eu estou dando exemplo, mas seria de inovação, né? Mas existem inovações que você, às vezes, é estética. O formato do automóvel, alguma coisa assim. Bem,
A necessidade da inovação, isso que eu queria chamar a atenção de vocês, pelo seguinte, eu fiz aqui um pequeno resumo por que nós precisamos acelerar as inovações. Aí eu peguei sempre antes da era, que foi um ponto. O mundo está cheio de pontos de inflexão na nossa história. Desde a queda do Império Bizantino, 1453, essa data eu não esqueço, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, né? O processo dela se ocorreu em final de 18 e início de 19. Então peguei dessa fase, que aí a gente entra na era depois, pós-Revolução Industrial. Então até 1750, vamos botar assim, eu sempre penso assim, século 1, cavalo, 2 cavalos, tudo era cavalo. E começou a Revolução Industrial, o processo. Então, antes disso, nós tínhamos 760 milhões, que nem vocês estão vendo aí na tela, e a população aumentou, veja, em 75 anos, aumentou 45%, 1,1 bilhão. E 2 séculos depois, quando em 1825, fica exatamente 2 séculos atrás, nós aumentamos em 2 séculos 7 vezes e meia mais do que da população. Lembrando que nós também aumentamos muito a nossa expectativa de vida. Então não só aumentou 7 vezes e meio, se você colocar na ponta do lápis também os anos a mais de vida, o aumento foi muito maior. Esse é um ponto. Um outro ponto com isso, aí o que acontece aqui? Aumentou, lógico, a população, as pessoas tiveram, hoje nós temos acesso aos bens de consumo muito maior. Então hoje o consumo é muito maior, a demanda é muito maior. Eu botei entre aspas aqui, vai ter a controvérsia, mas nós como população ficamos realmente mais ricos. As pessoas antigamente viviam aldeias, viviam precariamente, não nem se compara. Hospitais, milhões de coisas que nós temos hoje, tanto é que não vivemos mais. Dentistas, remédios e tal. E com isso, com esse aumento da população, e daí que eu chamo a atenção que a gente precisa ser muito mais inovadores, muito mais, esse aumento gigantesco, a gente está explorando muito mais a Terra, nós estamos exaurindo a Terra. Você veja bem, no início do século XX, também um dos estudos da parte de sustentabilidade, a gente vai catando as coisas. Então, Haber e Bosch, se eu não me engano, acho que é Haber e Bosch exatamente, eles criaram a ureia artificial, que tem o PKN, potássio, fósforo, potássio e nitrogênio. Com isso, você consegue fertilizante, né? Vamos botar assim, você consegue recuperar a terra e você consegue plantar. Senão nós íamos ter uma fome generalizada. Esse foi uma inovação fantástica, né? No início do século XX, que nos faz conseguir comer, alimentar esse 8,2 bilhões de pessoas, né? Todos nós precisamos dormir, beber água, comer, isso fundamentalmente. E morar em algum lugar, né? Nem que seja na rua. Então, essa é a primeira coisa, o aumento da população. Aí com isso, o que advém? Outro problema que a gente vai ter que ter muita criatividade também e muita inovação. Em 1750 e também logo depois da era industrial, o grande divisor de águas foi o petróleo. Veja, 280 partes por milhões. Aí a era do petróleo implementou muito dióxido de carbono na atmosfera, que é o pior, a maior causa do efeito estufa, né? O elemento mais predominante é o CO2. Veja, é claro que a gente precisa de efeito estufa, a Terra sempre teve efeito estufa. Se não tivesse, teríamos 15 graus Celsius a menos de temperatura. Então sempre precisa, mas vejam bem, 280. Eu botei aqui um gráfico, né? Esquecendo de citar o aumento da criação de bois. Aí o cara falou assim, poxa, desmatamento, não que eu seja a favor, pelo amor de Deus. Por isso que é uma coisa, que é uma inovação, inclusive alimentar. Nós temos que mudar a alimentação. Porque o boi precisa de pasto. Para ter pasto você precisa desmatar. Estou falando se a gente seguir esse processo que a gente vive hoje. Então, você desmata, cria mais CO2, você cria boi, você tem... o boi, ele emite o CH4. Se estivesse no boteco, eu falava outra palavra aqui, eu vou usar flatulência. Ele joga gases na atmosfera, e não são poucos, vocês vão ver daqui a pouco, eu vou botar só 2 gráficos sobre esse aspecto. E a alimentação a gente precisa inovar, sem dúvida nenhuma, mudar.
né, o CH4. Aqui vocês veem, aqui, ó, eu coloquei a concentração de CO2, né? Só um detalhe, não vamos chegar na parte mecânica lá dos projetos. Esse aqui é apenas um preâmbulo. E só um detalhe, nós vivemos globalmente, né? Não tem uma coisa isoladamente, né? É que nem o CO2. O CO2 é o começo de um processo, todo um encadeamento. O CO2 esquenta mais a terra, gera vapor d'água, que também é um elemento, né, que gera efeito estufa. Então, é tudo uma cadeia, não é uma coisa isolada, não existe isso. Mas só para vocês terem noção, em 1960, eu peguei assim, eu pensei, vamos ver o cara que é idoso hoje, esse ano o cara se tornou idoso, 65 anos. Quando ele nasceu para cá, ele teve um aumento de 35% de CO2 na atmosfera. Nós estamos falando, é muita coisa, veja bem. Na passagem da vida de um homem, ainda está vivo, naturalmente, muito. Ou seja, aumentou 35% CO2. É muito crítico. E isso tem a ver com outra necessidade de inovação, na mobilidade urbana, na maneira de trabalhar. Nós tivemos a problema da pandemia, né? Terrível, mas ela gerou o quê? O trabalho em casa, né? O trabalho que você faz em casa, você deixa de ir na empresa, que nem hoje. Nós estamos aqui filmando, cada um não precisa se locomover para ver como era antigamente, né? Então, você tem esse acréscimo e a gente tem que incrementar inovações no sistema de mobilidade urbana. Como locomover, mais econômico, né? Tipos de nós temos, porque a gente se movimenta muito, o homem se movimenta muito. Lá no século XVIII, XVII, o homem ficava muito na aldeia, né? Então, a partir do século XIX, início, quando começaram a entrar os barcos a vapores, lógico que a gente já queimava carvão, mas pouco. Depois veio a locomotiva, no século XIX, meados mais ou menos, tenho uma certeza disso, e também no século XX vieram, aí veio automóvel, avião, veio tudo, né? E a gente começou a se movimentar muito mais, então isso gera muito CO2. Então a gente tem muita inovação a fazer na parte de mobilidade urbana, de tudo quanto é tipo que a gente possa imaginar. Aqui você tem a concentração de gado, né, de CH4, perdão, de metano, e você veja bem, de 1750, que é aquela data, né, peguei essa data, você de 700 partes por bilhão passou para 1935. Veja, nós estamos falando de quase, não chega a ser 3 vezes, mas 2 vezes, 8 mais ou menos. É muita coisa. Aumentar assim, é brutal isso. Você veja a curva e a curva está ascendente. Olha aqui, e a outra também, tá? Vocês vejam isso. O que demanda isso? A gente precisa inovar muito. A gente precisa mudar muitos aspectos da nossa vida, né? Em todos os processos, sistemas, tudo isso. Então, esse foi a primeira introdução para mostrar o seguinte: qual é o objetivo? Nós precisamos inovar, nós não temos como fugir disso. Você vê aquelas duas curvas ascendentes e é muito perigoso. Você começa não só a ouvir tudo que eu ouço, depois eu vou consultar, vou pesquisar. Aí eu vejo, é fato. É muito perigoso o caminho que nós estamos tomando. Basicamente, só te cortando um pouco, parece que realmente a gente precisa de inovação, né? E mais importante, inovação na linha de sustentabilidade, né? Porque essa forma que a gente está lidando com a tecnologia parece que não está indo para o bom caminho. A gente aumentou riqueza, mas o custo está sendo muito alta, né? Eu acho que essa parte é uma lição muito importante. Então não é qualquer inovação. Inovação tem que respeitar o meio ambiente e para cuidar. Exatamente, Henrique. Olha, se vocês quiserem dar palpite, por favor, fiquem à vontade, não tem problema. Foi ótimo você doou a sua, né, o seu comentário. Fique à vontade, Barriga, muito bom até. Obrigado. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Então é isso. E a gente as inovações. Eu vou dar agora 2 exemplos, que eu até botei pequenininho, com vergonha. Vão então aos projetos mais ligados a inovações, tá? O primeiro projeto é de um estacionamento veicular, né? Eu chamei de paradoxo, botei pequenininho aqui, mas veicular, da falando de CO2, olha, a gente precisa sobreviver, gente. Eu estou botando o projeto, nós estamos cuidando da habilidade de inovação, e eu concordo amplamente com o Wahid. A gente tem que pensar seriamente, a nível de universidade, que eu vejo sempre como uma das pontas da sociedade,
projetos no sentido de sustentabilidade. Eu, sem dúvida nenhuma, Farid, o seu comentário foi vital isso também. Acho que a gente tem que focar mais nessa área. Então, agora eu vou mostrar para vocês algumas inovações na área de projeto. Esse primeiro projeto, a gente usou um software de 2D, de 2 dimensões. O que a seguir que nós vamos ver, nós usamos um software em 3D. E a última figura, só um detalhe, foi um equipamento, ambos eu vivenciei muito, tá? Esse projeto veicular aí de estacionamento, nós tocamos esse projeto, eu não me lembro bem, ele foi muito curto tempo, mas me lembro dos últimos 21 dias dele, era eu, um amigo meu, nós fizemos o projeto, eu, um amigo, e o engenheiro eletrônico, uma figura fantástica, e que fez a parte toda de eletrificação do carro, de movimentação e da parte de posicionamento. Tudo isso, e a parte mecânica, nós fizemos em 21 dias, me lembro que nós viramos 3 noites. Está trabalhando, que horas são? Já 2 horas, e a gente varava direito, de ver, estava empolgado, de noite, o silêncio. Bem, mas isso são detalhes, vamos ver aqui com esse primeiro projeto de um estacionamento veicular. Então, eu vou falar de uma maneira também de como tocar um projeto também. Isso vai ser mais visto no segundo, que aí eu mostro toda a cadeia de como ver, né? E o segundo também tem muitas inovações. Ele, por si só, já foi muito inovador, vários aspectos. Mas vamos ver esse aqui. Esse aqui é o seguinte, isso aqui existe um shopping center no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, é o Rio Sul. Até pouco tempo era ele e um outro, que eram os maiores. Ele é muito grande, tem muito público. Eu conheço bem. Esse fica na frente do CPBF. Aqui, ó, aqui em cima, eu vou mostrar para vocês, aqui em cima você tem uma parte aqui, ó, onde está a seta aqui, ó, tá? Deixa eu colocar aqui, ampliar, no invés de botar isso aqui, eu acho que é aqui. Essa parte aqui onde está a minha mãozinha, isso aí é um carro, são 2 carros, anda para lado, para o outro, e aqui é que nem fosse um prédio, olha, aqui é um tipo assim, 4º andar, 3º andar, tá vendo a mão? Aqui, cada garagem dessa aqui é que nem fosse um gaveteiro, é um carro, com 4 andares. Então, como a gente tinha falado de ganho, esse projeto aqui, qual foi o ganho? Foi o ganho de espaço. E o ganho também capital, né? O pessoal do shopping forneceu mais vagas, então teve mais público para consumir, mais público para guardar o carro, pagando naturalmente, né? Acredito eu, não sei também. E nós fizemos um projeto desse carro. Mas o conjunto aqui era o seguinte, tem o prédio, né, o prédiozinho, a estrutura metálica, que foi feito por um engenheiro da PUC. Eu troquei alguma coisa com ele, troca de ideias, rápida, né, negócio assim, daí interface, sempre interface. E o cara que fez o carrinho, que pega o carro do lado de fora e leva para dentro do elevador. E eu fiz o carro que movimenta. E nós vamos dar uma olhada nesse carro, tá? Então, esse carro aqui foi feito na tecnologia de 2D. Vamos ver aqui. Isso aqui é uma outra visão, tá? Os carros ficam aqui, ó. Tem esse do 4º andar, 3º andar, 2º andar e térreo. Então tem muita soca de carro. Aqui você vê o carro transportador, tá? Ele é um carro que se movimenta horizontalmente e também verticalmente. Esse projeto foi feito em 2D, aqui é um estudo que eu fiz aqui, né? A gente começa fazendo sempre o estudo na engenharia. Você começa a fazer o estudo, rabiscar esses perfis. Quando você faz um estudo, muitas fórmulas você acaba guardando tudo de cabeça. São cálculos preliminares, né, que a gente faz, né, para depois tu não vai botar, você começa a botar perfil, você faz uma estimativa e começa a fazer o estudo. Aqui você vê que ele é um elevador que leva o carro, ó, pega no térreo, tem vaga também no térreo. Ele tem o 2º andar, deixa eu colocar aqui, é o 2º andar, 3º e 4º. Aí a inovação grande aqui foi o quê? Puxa vida, vamos botar um motor lá em cima, que nem elevador que tem, né? Casa de máquinas, coisa e tal. Então uma ideia que tivemos foi o seguinte, quando você tem aqueles carros, carros que fazem guindastes, tratores, ele tem umas sapatas, eles se apoiam nessas sapatas, levanta o pneu, ele não joga força no pneu, nessas sapatas,
e ela serve de apoio, são 4 sapatas, geralmente assim, né? E o que nós fizemos? O elevador nosso tem guias, é que nem elevador, né? Passageiro normal é um elevador que tem guias. Nós colocamos aqui, ó, esse cilindro, é um cilindro hidráulico telescópico, ele funciona, estão vendo aqui, ó, como uma sapata de um veículo. Então foi a coisa mais econômica que a gente fez. A gente coloca aqui vocês observem aqui, ó, embaixo ele está recolhido e aqui em cima ele está estendido. Então nós colocamos 2 de cada lado, fizemos um estudo disso, desenvolvemos, né? Naturalmente tem que desenvolver esse cilindro hidráulico, da necessidade que a gente precisa. Nós estamos falando aí, eu não me lembro de cada, que eu botei aqui a medida, ó, nós estamos falando aqui um curso de, ó, total de quase 11 metros, né? Então, a grande inovação, alguém quer falar? Pode falar aí. Aí a grande inovação aqui foi esse cilindro ao contrário. Isso viabilizou muito. Aqui embaixo você tem umas rodas movidas por motores elétricos, 2 motores, um de cada lado, né, para movimentar o carro, né? E ele se movimenta, e ao mesmo tempo que você fala assim, imagina que você está indo para a esquerda, né? Você vai andando e, ao mesmo tempo, concomitantemente, o elevador ia subindo. Para quando chegasse lá perto, ele mirava, nós botamos num espelhinho, por isso que ele foi em contato com o cara da estrutura. Esqueci até o nome dele. E esse trabalho foi muito interessante, essa interface, né? Foi assim, um trabalho que um empreendedor terceirizou. Nós fizemos isso, na época, até estava como freelance nessa época, hein? O cara da PUC fez, eu acho que o cara era da PUC, sim, fez a estrutura e o outro fez essa gaiola aqui, ó. Essa gaiola daqui a pouco eu mostro para vocês, é muito interessante. Ele pega o carro sobre uns palitos, vamos botar assim, uns tubos, espaçados um do outro. Ele pega, levanta, é que nem fosse uma espinha de peixe passando por outra espinha de peixe, né, nos vãos. Aí levanta o carro, leva para dentro do elevador, aí a espinha de peixe que você está vendo aqui, ó, vou até ampliar aqui, deixa eu mostrar aqui, ó, para ver aqui, ó. Aqui, ó, que nem fosse espinha de peixe. Aqui, esse tubo que você está vendo na minha mão, aqui, ó, vem até aqui. Os tubos aqui são o lado externo e os tubos aqui lado interno. E esses tubos que você está vendo aqui, ó, do lado externo aqui, ó, são fixos. Eles são espaçados, tem um espaço entre ele, no próximo, no próximo, no próximo. Aí ele vem com o carro, ele desce, esse tubo aqui, ó, desce no meio de 2 tubos. E apoia o carro aonde? Nessa parte aqui, ó. Esse carrinho aqui, ó, ele vai junto com o elevador. E quando chegar lá na gaiola, ele vai levantar o carro de novo, vai lá dentro da gaiola, deixa o carro, e tem o mesmo sistema desse, desce e volta. Então é um sistema muito interessante. Esse carro está o tempo todo aí. Aí na volta o cara já pega outro carro, vem, e o tempo todo fazendo isso, né? O dia inteiro, isso aí está alguns anos funcionando. E parece que está funcionando legal. Então essa que foi a inovação. Chama a atenção de vocês, a mídia que foi usada é em 2D, né? E no último lá, vou te mostrar, foi feito desenho na prancheta ainda. Já tem um tempo. Então, a inovação maior foi esse cilindro hidráulico aqui. Vamos continuar aqui Aqui é um detalhe do cilindro hidráulico, está vendo aqui, ó, ele é recolhido com a sapata, né? Aqui tem as rodas, tá, um carro, é um carro, né? Um carro gigante, alto, né? Velocidade. Só um detalhe, tem um controle de aceleração também, né? Para ter uma rampa de aceleração, ou rampa de velocidade, vamos dizer assim, para não ter movimentos bruscos. A gente pensou nisso junto com o eletrônico também, né? Fala. Deixa eu só fazer uma pergunta, já que você liberou. Claro. Vocês chegaram a fazer um protótipo, um modelinho aí para testar isso antes? Não. Foi projetado e fabricado. E testou durante a fabricação. Mas o problema que deu, né, já que você falou, foi ótimo tu ter comentado isso. Como todo projeto, né, não pensa que a gente faz, né, Vivi, lá que você projetou muita coisa, você calculou muita coisa. Aquela central termoelétrica lá na CSN, você viveu amplamente aquilo, me lembro disso. O que acontece é o seguinte, ele vibrava muito na parte de cima. Então tem que reforçar a parte de cima, a parte estrutural de cima. Então ele teve um reforço lá em cima, né? Mas essa parte que você está vendo aqui, Bevi, não teve problema não. Assim,
Ainda assim, Legal, deu tudo legal. certo. Mas assim, eu concordo contigo, não teve essa coisa assim, pô, vamos fazer, até porque foi feito para lá. Então, problema de custo. Então foi projetando, né? Foi fazendo pré-montagens, cada componente, e foi montando. Não teve assim um protótipo, não. Foi fazendo, foi testando, o teste foi contínuo, vamos dizer assim, né? Foi assim que aconteceu. E pelo que você falou, não foi baseado em nenhuma ideia semelhante nem nada. Isso foi a criatividade. Não, essa do cilindro hidráulico, se alguém fez alguma vez, eu não sei. Mas a gente pensou muito e a gente fez assim. Legal. Aí foi um cilindro hidráulico de cabeça para baixo. Aí tu pode pensar, por que de cabeça para baixo? Tem coisa assim, detalhe, às vezes eu fico pensando, mas por que eu botei de cabeça para baixo? Eu, sinceramente, eu não me lembro. Mas assim, a ideia foi isso aí. Né? Foi bem interessante. Opa, perdão, deixa eu voltar lá onde a gente estava. Então, esse primeiro projeto, aí que é só para mostrar para vocês, depois do estudo, nós temos, aí naturalmente vem os desenhos, detalhamentos para fabricar, né? Deixa eu colocá-lo aqui de novo. Aqui eu vou só chamar a atenção aqui, ó, só para mostrar, deixa eu botar aqui, ampliar aqui, só para a gente dar um passeio e terminar esse projeto 1, tá? Aqui, ó, aqui você tá vendo o moto-redutor aqui que é acionado, então o acionamento é só por um eixo. Por que a gente coloca eu estou vendo o motor-redutor, eu não me lembro de eu ter colocado aqui, mas tem alguma coisa aqui que eu acho que não era bem aqui não, era só em 2. Bem, mas aí depois eu vejo isso. Mas aqui, ó, que eu quero chamar mais atenção nesse aspecto aqui são aqueles tubos, eles ficam espaçados, aquele carro entra aqui por baixo. Tive que conversar também com o cara que projetou nisso, foi tudo concomitante, né? Eles partiram antes, naturalmente, e por isso que a pressa do nosso foi isso aqui. Aí tem contrapeso também, tá, gente? Que nem elevador, você precisa botar o contrapeso, que é para você gastar menos energia. Elevador se você fizer o contrapeso, por exemplo, do peso da cabine, você só leva o carro do peso. O peso que você movimenta, a carga é apenas do veículo, vamos botar assim. Às vezes o contrapeso é um pouco menor do que a cabine. Tá? Então esse é o primeiro projeto, feito tudo em 2D, vocês estão vendo. Aí tem os detalhamentos, a estrutura, tudo, enfim. Tá? Então esse primeiro projeto está lá no Rio Sul. Bem, aqui é um detalhe a mais, né? E fizemos apresentamos esse primeiro. Esse projeto que nós acabamos de ver então, 2000, vamos botar assim, ano 2000, 2001, não tem exatamente o ano, eu acho que foi entre 2000 e 2001. O outro projeto, esse eu sei a data, foi 2016. Esse aqui foi subir uma montanha. Esse aqui, assim, a grande maioria das peças, eu mesmo fiz o desenho, fui fazendo, fui calculando tudo de cabeça. Claro, depois tem um amigo meu que fazia também, esse mesmo, fez aquele projeto lá que nós acabamos de ver, nós fizemos juntos esse aqui. Contamos com a colaboração de um rapaz que era de TI, mas ele manjava também usar o SolidWorks, e nós já usamos o SolidWorks, que é uma mídia de 3D. Um detalhe, um parênteses, esse rapaz ele mexia em TI, e já em 2016 ele comprava tudo já por internet. Ele foi talvez um dos precursores. E aí eu aprendi muito com ele nesse aspecto. Ele, com um alfinete, ele consultava a internet, era impressionante. E foi muito interessante. Um era razoavelmente mais velho que eu, ele bem mais novo que eu, deve estar com 30 e poucos anos, né? Assim, hoje, né? E eu. Foi um projeto muito bacana nesse aspecto de troca também, né? Vamos dizer, gerações. É sempre bom, adoro isso. Adoro trabalhar com freio, com um cara que é acelerado, um cara que é ousado, um cara que é mais conservador, isso é muito bom. Bem, vamos ver esse projeto do Sistema para Troca de Refratários. Isso aqui foi um projeto muito grande, que era o seguinte, você tem isso aqui é um convertedor. O que é um convertedor? Você cria, Bevilacqua, se eu falar alguma coisa errada, por favor, me corrija. O convertedor, você faz o ferro gusa, depois você joga componentes nesse ferro, no ferro gusa, você gera o aço, as ligas
me engano, o diâmetro dele aqui é algo de 9 metros, a altura eu acho que tem algum lugar que eu tenho medido aqui, é coisa de 12, 15 metros, é uma coisa gigantesca, tá? Bem gigante mesmo, né? 9 por 12, bem grande. É bem, né, gigantesco, é. Só para vocês terem noção, esse convertedor, ele produzia em 40 minutos, se eu guardei bem, se eu não estou na cabeça não falha, 346, se eu não me engano, metros cúbicos, ou era toneladas de ferro pus, agora eu estou em dúvida. Mas eu acho que eu fiz até a conta, eu acho que era 346 toneladas, tá? Se vocês botarem aí o metro cúbico agora, meu Deus do céu, estou fugindo. Mas tudo bem, isso não vem ao caso, daqui a pouco eu me lembro, se der tempo eu lembro. Então, qual era o trabalho que eles tinham? Que era o seguinte, aqui você vê embaixo, o flange separava a parte de baixo da parte de cima. Então, na figura que vocês têm, você faz isso. Aí, o que acontece com esses fornos? A cada 3 meses, a cada 6 meses, ele tem que trocar o refratário todo. O valor muito elevado. O tempo de parada é muito elevado. E como é que é feito isso? Só um detalhe, lá tem 2 convertedores. Isso aonde? Só para citar para vocês, era na Companhia Siderúrgica Atlântico. Era um empreendimento da ThyssenKrupp com a CSN. E era para ser a maior siderúrgica acho que da América Latina. Então, e o que acontecia? Esse trabalho foi feito para a magnesita. O que a magnesita faz? Ela troca refratários. E ela, como é que era feito esse trabalho? Eles tiraram essa parte de baixo, só um detalhe, estou falando de toneladas. É lógico que a parte de cima, ela está apoiada em moinhões. Ele gira que nem fosse que nem você girasse uma panela, né? Só que ela é sobre mancais, ele gira, a parte de cima fica apoiada. A parte de baixo você tem que descer, apoiar, né? Para desmontar, é todo um processo. Tirar daí de baixo, aí botar em andaime, cheio de andaime, madeira pra caramba, gente subindo andaime, descendo andaime, com aquelas britadeiras quebrando. Refratários são tijolos, tá? Que nem imagina, assim, uma linguagem bem popular. São tijolos, né? Vamos botar assim, mas específicos para isso, né? Não é qualquer um. Então você quebra e depois você bota um novo. Isso levava muito tempo, demandava muito tempo, eles tinham medo danado, eles tinham cuidado danado na hora que tampasse de novo para vedar, de problema de vazamento, né? pela junta, de todo esse problema que tinham. E o trabalho, eles queriam uma coisa diferente, né? Então, o que foi pensado era o seguinte, era fazer algo que entrasse por cima disso aqui. Então, eu vou começar a contar para vocês como é que foi feito esse projeto. Aí já entra no caso de pessoa que lida com engenharia, aluno de engenharia, de ver todo um processo do projeto. Então, a primeira coisa que eu cheguei, o cara me levou aí. Eu falei, caramba, como é que não vou entrar aqui? Isso aqui é tudo torto. Imagina o seguinte, siderurgia, nós estamos falando de 1.000 e tantos graus aqui dentro. Não sei se é 1.000 e tanto, mas mais de 1.000. Tudo torto, tudo. Eu falei, meu Deus, como é que a gente vai apoiar isso aqui? Né? Então esse é o primeiro problema. Problema 1. Como é que eu vou apoiar esse negócio aí? Aí já tem que pensar em inovar para isso aí. Né? A outra coisa que tinha, aqui eu tenho outra foto, tudo torto também. Nossa senhora, caramba, a encrenca é grande. Outro problema, aí a gente começou a ver. Isso, para entrar aí, para começar a fazer montagem aí, eu tinha que saber o seguinte, o que eu tenho disponível para movimentação de peça. Aí eu vi essa ponte aí, ó, 3,2, tirei foto. Falei, ó, as minhas peças não podem pesar mais do que 3 toneladas. Porque eu tenho que fazer compartimentado para entrar aí. Esse é um ponto. Aqui é o espaço que eu tinha para passar. Vocês não têm de cabeça, mas essa altura que vocês estão vendo aí, passa aí 1,90 m, 2 metros, talvez, o pé direito. Alguma coisa assim. É um homem, não sei se tem foto de alguém passando aí, mas é coisa pequena e de largura aí, eu acho que é 4 a 5 metros. Ou talvez até, eu não me lembro exatamente, tá? Mas era um outro problema. Então, aí, gente, quando você começa a fazer um projeto, você tem que ter um cuidado também da logística. Tanto da montagem, de transportar para levar para o local, da montagem, tudo você tem que ver. Então, começamos a ver o espaço. Aí, seguinte, nós vamos ter sistema elétrico. Aí, esse
Isso aqui é uma das fotos que eu tirei dos painéis elétricos disponíveis, onde tem espaço para colocar as contadoras, né? Os relés, tudo isso a gente tinha que tirar. Tiramos foto disso tudo aí, parte elétrica. Esse aqui, para mostrar para vocês, é um estudo. Isso aqui já é o projeto detalhado. Vou ampliar aqui, tá? E o que é o projeto final? O que era o projeto? O cara tinha que entrar aqui dentro, quebrar, depois colocar os refratários nobres. E como era feito isso? Você tinha aqui uma passarela, eu vou mostrar também fotos fabricadas disso. Você vinha com um pallet aqui, ó, se eu não me engano, cada pallet, deixa eu me lembrar bem para não falar besteira, eu acho que eram 2 toneladas que tinha cada pallet com um refratário. E esse elevador aqui, ele tinha que descer até lá embaixo. Outro problema, a plataforma era móvel. O elevador é todo feito em Lego. Ele tinha módulos. Mas aí eu pensei assim, o pessoal vai usar o elevador para descer? Não, não pode, é só carga. Aí a escada que a gente fez para descer era também Lego. Então o cara vinha com esse pallet e entrava no elevador. Aqui em cima tem uma talha elétrica, depois eu mostro mais na frente, aqui para quê? Para movimentar o elevador, tá? E aqui embaixo, ele chegava aqui, o pallet, ele podia sair para qualquer lado, para um lado, para o outro, para o outro. E aqui são os pisos feitos em módulos. Cada pedacinho desse aqui é encaixe, é que nem fosse um Lego. Esse que é o projeto. E o desafio todo era tudo isso aqui. Isso aqui já pensado, isso aqui já é o projeto final. Tá? Aqui você tem, ó, lembra aquele problema do forno? Tudo torto. Eu coloquei aqui uma base aqui, ó, e botei um macaco hidráulico. Quando o cara colocava essa estrutura, ele nivelava tudo isso aqui, ó. Ele colocava, nivelava, depois vinha com a estrutura e a estrutura ficava nivelada. Vencemos a inovação, vencemos vamos botar a palavra, toda a coisa torta da boca do convertedor, tá? Então, esse era o projeto. Então, aqui mais detalhe, né? É muita coisa. Isso aqui, nossa, isso aqui foi uma montanha para subir. Então, e tudo isso aqui, tudo desmontável, tá, pessoal? Tudo peça por peça, dezenas, centenas de peças, na verdade, tudo desmontável. Porque a cada 3 meses, veja bem, o convertedor troca de 6 meses. Lá são 2 convertedores, quando um está parado, o outro está funcionando. Claro, é alternadamente a troca de refratário. Então, a cada 3 meses, eles fazem essa operação. A cada 3 meses, monta e desmonta. Tá? Então, aqui você vê o macaco, tá? Então, esse é o projeto. Então, nós vimos a parte... Opa, perdão. Deixa eu voltar aqui. Esse é o desafio, né? Nós já vimos. Então, mostrando assim a parte, né, do desenho ali para vocês entenderem. Aí vimos toda a logística. Um detalhe que eu esqueci. Lá tinha um elevador também, que era no piso lá em cima, tá? No 3º piso, se eu não me engano. A gente teve que tirar a medida do elevador. A porta do elevador, me lembro bem, tinha 1,5 m de largura. A minha peça não podia, mesmo passando lá, não podia passar do que 1,5 m. E tinha problema muito sério e, naturalmente, o outro convertedor no mesmo piso, mais distante. Então, você tinha que usar pelo elevador. A ideia era levar tudo pelo elevador, tá? Então, isso a gente já tinha visto. Aqui é uma vista, aqui só foi cortado porque é desenho, né? Mas, na verdade, quando chega aqui, você tira o piso. E ele sobe. Cada módulo desse que vocês estão vendo aqui é do elevador. O elevador, você vai colocando isso, tá? Vai descendo, a plataforma inferior vai descendo, você vai colocando módulos. Assim, a escada não aparece aí. A escada foi o último, a gente fez depois, mas também o sistema de módulo. Aqui vocês veem a estrutura, tá? Aquela que a gente viu, aquela que vai em cima da boca, tá vendo? Isso aqui, ó. Isso aqui, ela entra naquela boca do forno. Isso aqui eu tive lá em Minas, um detalhe, um parênteses. Muito bacana, pessoal, trabalhar lá nessa empresa Magnesita. Nossa, pessoal agradável. Foi uma das fábricas que eu nunca vi. Era um ambiente, parecia que você estava assim numa fazenda. Pessoal muito tranquilo, uma coisa que eu não vou esquecer, assim, nunca mais. Um lugar pessoal muito bacana, muito legal. A única birra que um tinha com o outro era Atlético e Cruzeiro, né? Era Maria para cá, os galinhas para lá, só isso. Mas muito legal. Então aqui você tem a estrutura, né? Que a gente viu lá. Aqui é o teste do carro, né? Fazendo o teste, também foi testado tudo fora.
aqui não tem roda, e você está vendo esse pallet aqui, essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ela é giratória. Por quê? Porque no elevador ele podia sair para 4 lados. Então nós fizemos um carrinho, esse carrinho entrava dentro do elevador e você já girava ele, às vezes até fora, talvez até aqui, não estou me lembrando bem, ou lá embaixo, você já girava ele para a posição que você queria tirar. Na verdade o pessoal girava lá embaixo, né? Então esse é o carrinho. Aqui é o carro, tá vendo? Ó? Tem a roda e ele girava aqui. Aqui eu botei uma roda e ele tem um pino no meio. Então ele girava apoiado em 4 rodas e girava esse pallet aqui. Aí você fala, mas por que você fez? Ele não podia sair para um lado ou para o outro, não. O pallet se movimenta sobre roletes. Então esse rolete permite sair para um lado ou para o outro. Mas e transversalmente? Aí você tem que girá-lo. Tá certo? Ele sai para um lado ou para o outro, né, numa linha, e em cruz você tem que virar o carro, tá? Então esse foi um outro desafio, uma outra inovação. Eu acho que o projeto todo em si já foi inovado. Isso aqui é o modo do elevador. Aqui embaixo você tem um pino e furo. Pino e furo, você vai encaixando no outro, vai aumentando a altura do elevador, tá? Perfil naturalmente. Oi? Pode falar? Tem umas perguntas aí, muito interessantes isso aí. Você talvez lembre tempo de reparo nessa troca, de quanto foi para quanto diminuiu. E outra pergunta que eu faria, você sabe se isso aí foi estendido para outras siderúrgicas? Não sei, eu vivi lá, eu sei, por exemplo, quando eu fiz esse projeto, eu logo em sequência, eu entrei como dedicação exclusiva. Então eu parei, virei um sócio vagabundo lá da empresa, só vou lá tomar café quando for. Você conhece essa classificação, essa classe? Eu sócio isso, só porque eu sou sócio vagabundo. Então eu meio que virei realmente só para a área acadêmica. Então eu até tive contatos, os caras começaram a perguntar opção de coisa. Aí teve um cara, eu acho que estava recém-novo lá, até bem diferente dos outros que eu conheci lá da maioria. Ele começou a perguntar muita coisa, que queria mudar. Eu falei, me paga, tem que pagar a empresa para eles fazerem, não posso ficar te dando tanto apoio, não. Aí depois desse contato nunca mais tive, e os 2 caras que eu trabalhei muito junto com isso, um deles eu tenho contato, eu posso perguntar se você falou aí, tá? Eu não sei se ele ainda está na empresa, mas eu posso perguntar. Aí eu te respondo. Alguém podia ganhar vendendo para as outras. Né? Ganharam uma soca de tempo, isso eu sei. Agora o quanto, não sei. Não sei te dizer. Legal, muito legal. Beleza. Então, continuando aqui, aí tem esse... sair de novo, deixa eu voltar aqui, eu cliquei a tecla errada, já estamos chegando perto já dele. Tá, isso aqui a gente viu, vamos lá. Vamos ver se agora não erro de teclar. Então, isso aqui a gente já viu o carro. Isso nós vimos. Vamos ver agora, daqui a pouco, algumas imagens a mais que mostra a montagem deles aqui, tá? Isso aqui é o teste, tá vendo aqui, ó? O pallet pode sair para um lado, para o outro, para o outro. Então, o carrinho ou joga para aqui ou para lá. Eu quero jogar transversal, aí você tem que girar o carro, né? É isso que tem. Aí esse elevador, tem só um detalhe interessante quando a gente faz um projeto, tudo você tem que seguir as normas, as NRs brasileiras, normas regulamentadoras. Né? Por exemplo, esse elevador tem uma porta externa, uma porta interna. Você tem que. A grade, a gente botou um mesh aqui, ó. Essa grade de tal maneira que você impeça o homem de colocar a mão por dentro. Tudo isso. Tem vários sistemas de segurança, tudo para seguir as normas. Aqui você tem 4, tá vendo esses 4? Tem 2 pinos aqui parrudos. Um deles você puxa através de 4 talhas. Então tem uma daqui, o outro são 4, né? Aí você fala, mas por que 2? Uma era a talha, a outra, depois que você movimentava, você passava um cabo de aço e travava, era uma coisa por segurança, tá? Então isso é que a gente tem. Aqui você vê o piso, ó, vários pisos, né? Vai montando em módulo e várias colunas aqui, tá? Então isso aqui. E eles foram fazendo o teste tudo na fábrica lá, né? Aqui você vê aquilo que eu falei para vocês, parece até uma da aranha, né? Aquelas patas, né? E vão montando tudo em cima disso aí. Aqui já começa a montagem, ó, os caras levando a peça aqui, ó.
eu falei para vocês, o cilindro hidráulico, aquela peça que vai... O cilindro hidráulico para movimentar, para alinhar, né? Aqui já começa a colocar. Aqui já está na posição, ó. Já alinhou, aqui eles estão alinhando, tal, colocando, ó, alinharam. Aí a gente venceu o problema do desalinhamento. Nada né? torto agora. Uma parte do elevador, tá vendo aqui, ó, olhando de cima, essa vista de cima é interessante para você ver a altura disso aqui. Eu não me lembro, era muita coisa, né? Bem elevado, é bem alto. E lá embaixo o elevador, né? Lá embaixo a cabine. E aqui você vê os homens descendo, parte da escada. Aqui eles estão montando ainda, tá? Não deixa eu ver se era assim. Não era essa escada. Agora eu estou em dúvida, não era essa escada, não. Deixa eu ver se era. Mas você não vê um caso, tá? Bem, eu acho que era essa escada mesmo. Aqui você vê, ó, depois que eles quebram, eles começam a botar refratário. É muito refratário, só para vocês terem noção, o cara falou que esses refratários mais compridos aqui, eu gosto de perguntar tudo, tem interesse, ele é coisa de R$1.000 cada bloco desse aqui, cada um. Tá? É uma obra muito fora mão de obra, custo e tal, não é pouca coisa não, mas a utilização, naturalmente, você... acho que era isso mesmo, eu falei para vocês, de 346 metros cúbicos, se eu não me engano, de usa. Você multiplica por 7, ou multiplica por 8 para arredondar, acho que era isso, a tonelada, era muita soca de coisa, era um faturamento muito elevado. Então aí já está aparecendo a montagem, aqui são os blocos, eles colocam na sequência, né? E é isso que faz, tá? Deixa eu... isso não tinha. E como é que funciona? Você vai descendo e vai quebrando, vai descendo, quebrando, aquela britadeira e tal. Não tem, como é que chama? Não tem madeira, não tem, como é que chama, aquele andaime, nada de perigoso. Então vai descendo, a opção de ficar do lado é muito mais rápido, ele vai descendo, vão quebrando. E na hora de subir também, vai subindo e vai colocando. E é assim que funciona. E quando chega lá em cima na boca, que é cônica, ali você vai tirando os módulos. Né? Porque o cara tem que ficar rente para não ter risco de queda, não é? É isso aí o projeto, tá? Então esse foi assim, muitas inovações que nós tivemos que ganhar. E esse aqui, ó, é apenas estética que eu botei, e isso daí eu botei porque eu falei, puxa vida, isso aqui é do tempo da prancheta. Eu trabalhava, eu era o coordenador do projeto, e eu me lembro do cidadão, Euclides, eu não vou dizer o nome do meio, porque é sempre chato dizer assim, Euclides Ribeiro, o nome dele, o último. Ele era um artista, ele devia trabalhar em outra coisa, um cara muito bacana. E o que acontecia? Os envelopes que ele guardava, qualquer coisa dele, eram letras góticas. Então ele chegou para mim e falou assim, Álvaro, vamos fazer a tampa da locomotiva de manobra, isso aqui eu vou tirar lá na CSN. Inclinada, por estética puramente, tem a mínima função. Esse veículo não anda mais do que 20 km por hora. Eu falei, bom, beleza, vamos fazer assim. Ninguém reclamou, o dono lá, ninguém e tal. Fizemos assim. Então, apenas por estética. Mas eu acho legal também, tá? Não tem nada contra, não teve nenhum custo de mais adicional. E é isso que eu tinha que apresentar para vocês em termos de inovação nessa palestra de hoje. É isso, Warrid. Paulo, muito obrigado. Deixa eu sair daqui, peraí, deixa eu só fechar aqui Era isso, deixa eu parar de compartilhar. Esse último projeto é um projeto e tanto, hein? Muito legal. Era isso, Warrid. Então, o que eu tinha, te agradeço aí, espero ter contribuído com alguma coisa. Com certeza, com certeza. Porque a gente tinha, nos webinars que a gente sempre fala sobre inovação, mas eram mais conceituais, né? Mas como esses dois projetos que você mostrou, você basicamente mostrou para a gente, para mim, para as pessoas que vão assistir, que como que a inovação faz parte de qualquer projeto da engenharia, né? Quando você tem um desafio, você não consegue superar um desafio sem inovação. Então, esse tem que ser dentro de cabeça de um engenheiro. Engenheiro que não sabe inovação, na verdade, no fundo, não é engenheiro, né? Não, mas assim, eu acho assim, acho que tudo que a gente faz na vida, né, a gente está sempre inovando. O homem é que a gente cria como fosse assim, por exemplo, a sensação que às vezes algumas pessoas falando como inovação fosse uma coisa assim de outra. Eu acho que
inovação é o dia a dia. Você falou bem, todo projeto você cria alguma coisa nova, cria um sistema novo. No dia a dia. A gente tem que, por exemplo, uma expressão muito cunhada nas indústrias, né? No comércio, nos serviços, melhoria contínua. E o homem é isso, né? Nós que, por exemplo, professores, nós temos aqui bastante, né? Também assistindo. As nossas aulas a gente tem que estar inovando, tem que estar pensando em ferramentas novas, processos novos, como, né? Então, eu me lembro lá o pessoal lá da extensão que desenvolveu aquele trabalho junto com, eu esqueci o nome, eram professores, se não me engano, de Itajubá, não estou lembrado, sobre métodos ativos. Então a gente tem que buscar sempre. A vida é essa, então eu penso que faz parte do dia. E da engenharia muito também, aí eu concordo, é muita coisa. É uma olhar diferente, né? Às vezes a gente precisa pensar fora da caixa, às vezes. Às vezes a gente tem inovações grandes que você revoluciona, mas a maior parte da inovação é isso, né? A gente sempre tenta executar melhor, uma quebra-cabeça. Sim. Achei bem interessante, né? Então, essa é uma coisa que você falou, que funciona, resolve necessidade. Resolve necessidade. E, por exemplo, uma coisa que eu peguei, assim, mas o Vervilar fez uma pergunta muito importante. Que ele é da área, ele entende muito bem. Eu sei, eu vou perguntar até para o cara, eu devia ter isso para informar, né? Mas ganharam muito tempo, com certeza, muito tempo, porque, só um detalhe, aquela plataforma que vocês viram ali, redonda, ali trabalham 20 homens, 20 pessoas. 20, é bem grande. É bem grande, né? Bem grande. E outro detalhe que eu esqueci, não gostou do projeto, mas a gente pensou nisso também, aí a gente discutiu fora com ele lá, ali, por ser um espaço confinado, muito fechado, tinha um sistema de jogar ar para dentro e de exaustão, para fazer uma movimentação de ar por causa do ar, né, das pessoas, da respiração. Da ventilação, né, uma ventilação forçada ali. Então, essa preocupação. Tá? Mas é isso. Muito bom, muito obrigado, Álvaro. Mais uma vez eu agradeço, né? E eu já deixo um convite para Bevilacqua também, que ele também é um dos professores que eu tenho muita admiração. Eu acho que o professor da engenharia tem que ser assim, muita experiência da prática e conhecimento teórico. Aí que dá para treinar bons engenheiros. Tem que ter. Esse é diferente de física ou matemática, que você precisa ter um conhecimento acadêmico da literatura do artigo. Engenharia é algo prático. Igual das ciências humanas, a pessoa tem que ter uma vivência na sociedade com os problemas para poder discutir sobre teorias da sociedade, de como tratar uma sociedade. Senão vira uma discussão imaginária, né? Desconexa da realidade. A engenharia é baseada na física e na matemática, sabemos todos nós, né? Então é bom usar, quem está estudando, saber que é o seguinte, tem que estudar muita física, estudar matemática, é a base, né? É a base. Mas eu acho que muitas pessoas erram na engenharia, que acham que a engenharia é uma aplicação da física. Tá certo, né? Mas no mundo real, surgem outras coisas que não aparecem na física, né? Ou, por exemplo, o caso uma coisa que eu bato muito na tecla, é que a gente, você pegar, assim, um grupo de pessoas, né? Quando eu critico, assim, no caso da escola de engenharia, uma linha de pesquisa, a minha crítica é o seguinte, a engenharia, ela é multidisciplinar. Exatamente. Esse projeto, você tem esse projeto, aí você tem parte elétrica, tem parte de resistência de materiais, cálculo de estrutura, logística, parte elétrica, parte hidráulica que a gente viu naquele outro projeto, aí tem pneumática, tem parte de materiais, você define os materiais, tem muita coisa, é um mundo de coisa que a gente tem que ter atenção para multidisciplinaridade. Eu acho que é uma coisa que eu acho que a universidade, ela tem que fugir de nichos, nicho aqui, nicho aqui. Nós temos que trabalhar mais em conjunto, projetos mais multidisciplinares. Esse, eu acho que a universidade, na minha visão, de aproveitar o espaço aqui que você concede, é trabalhar multidisciplinarmente. Cada vez está ficando mais importante, cada vez. São multidisciplinares, É isso. Muito obrigado. Só para complementar, só rapidinho, claro. da sua palestra, é a questão de projetos de engenharia, das empresas de engenharia. Depois do Lava Jato, principalmente no estado do Rio, foram destruídas inúmeras
empresas de projeto. Que a gente tem que falar isso para os alunos, é um campo de trabalho interessantíssimo, né? Você trabalhar em empresas de projeto de engenharia em qualquer área. Né? E aqui eles ficam muito focados só em montadoras. Né? Tem poucas empresas de engenharia realmente. Desenvolvendo tecnologia, né? Esses seus exemplos mostram a importância do desenvolvimento de Projeto. Exatamente. Senão você faz trabalho de um técnico, né? No fundo. É o montador. Montador. Bom, eu agradeço mais uma vez e muito obrigado, Álvaro, muito obrigado, Bevilacqua, e eu vou procurar o Bevilacqua para marcar outro webinar, né? Para Boa ideia. Sim. E eu desejo uma boa noite para todos. Laíde, muito obrigado. Boa noite para você também. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.